Leitura bíblica de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo referente a descansar em Deus. Hoje nós vamos entender o que é descansar. Descansar significa pausar uma atividade, seja ela física, mental ou emocional, para recuperar as forças, aliviar o cansaço ou restaurar o equilíbrio. Nós vamos entender a como descansar. O descanso, como ele vem? Ele vem por meio da oração, da leitura da palavra, da adoração, da confiança ativa. É uma prática diária de entregar e não retornar para si o fardo. A palavra descansar, ela vem do latim, da etimologia literal, parar literalmente de se cansar. Vamos começar com 1 Pedro. 1 Pedro, o capítulo é o 5, o versículo é o 7. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou seja, o cuidado, ele não vem do nosso esforço, mas de um Deus que nos ama e quer cuidar de nós, quer nos dar o descanso. O descanso vem através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício, daquilo que ele fez. Jesus se entregou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter o descanso. E o descanso em quem? O descanso nele mesmo, porque o descanso vem do Senhor. Então, Pedro, quando ele fala nesse contexto, ele está dizendo o seguinte, para lançar tudo, toda a nossa ansiedade. A gente tem falado muito referente à ansiedade. Ansiedade é o anseio por algo ou alguma coisa que ainda está por vir. Ou seja ela algo físico, emocional, seja o que for. É algo material que queremos a todo custo. Então, quando entendemos que não é pelas nossas forças que vamos obter as coisas, que não é pelo nosso sacrifício, mas sim pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que nós depositamos a nossa ansiedade nas mãos de quem realmente pode resolver, as coisas mudam de figura. Então, conseguimos encontrar o descanso. Cristo Jesus é o descanso. Quando voltamos para casa ao final do dia de um trabalho cansativo, nós estamos buscando o quê? O descanso para o nosso corpo físico, ao qual trabalhamos o dia inteiro, fizemos nossas atividades e no final do dia queremos simplesmente tomar um banho, comer e dormir. Então, quando a gente chega na nossa casa, encontramos o nosso descanso. E Cristo Jesus é esse descanso. Cristo Jesus é a nossa casa. Cristo Jesus é o nosso pilar do nosso descanso. É através dele que vamos obter o descanso para nossas almas e para o nosso corpo. Seja na nossa mente, seja no nosso coração, com os nossos sentimentos, seja nas nossas ações no dia a dia. Vamos lá para Salmos? Salmos, o capítulo é o 55, nós vamos ler o versículo 22. O salmista também nos orienta da seguinte forma: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ou seja, o salmista, quando ele coloca essas informações, é porque ele já viveu isso na sua vida. Quando alguém vem para te dar uma orientação, é para te mostrar qual é o caminho que tem a verdade. Ou seja, salmista Davi, ele coloca essas informações para nos orientar. É como se Davi estivesse dizendo assim para mim: vem cá, meu irmão, senta aqui comigo, vamos conversar. Então, isso aí que você está passando, essas ansiedades, esses medos, esses anseios, essas lutas que você está passando, eu já passei por tudo isso.
E eu vou te contar. Se você entregar suas preocupações ao Senhor, Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. É como se o salmista ele estivesse dizendo para você o seguinte: olha, se você depositar sua confiança no Senhor, é Ele quem vai te sustentar. É Ele quem vai te direcionar. É Ele que vai te apontar qual é o caminho correto. Através do quê? Através das Escrituras. Por isso que Davi deixou os salmos escritos para nos orientar, para nos direcionar, para nos mostrar que tem solução, tem jeito. Mas para isso, precisamos lançar em Deus e em Cristo Jesus todas as nossas preocupações. Vamos lá em Provérbios? O pai falou, agora o filho que vai falar, né? Davi falou, agora Salomão é que fala. Provérbios, o capítulo é o 3, nós vamos ler o versículo 5 e 6. Aqui, Salomão entendeu a mensagem que o pai havia dado para ele e estava nos orientando também a colocar em prática. Aqui ele diz o seguinte, capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O que Salomão está querendo dizer aqui, ó? Ele está chamando a gente assim, ó, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. É confiando no Senhor de todo o seu coração e não se apoiando no seu próprio entendimento, é que os seus caminhos vão ser endireitados. Não somos nós que aceitamos a Cristo Jesus. É Cristo Jesus que encontra graça em nós e nos convida a estar com Ele. Lembra quando lemos ontem? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. É o próprio Jesus que nos faz o convite. É Ele que acha graça em nós. É Ele que deposita a sua graça em nossas vidas. Cristo Jesus te escolheu no dia de hoje para estar aqui comigo, lendo esse estudo, aprendendo diretamente da fonte, que são as Escrituras, a fonte da vida, que é Cristo Jesus, para que possamos tomar decisões assertivas, não com o nosso entendimento, mas sim com um bom conselho que o Senhor nos dá. Salomão, ele foi o homem mais sábio da sua época, vamos dizer assim, né? Até hoje, lembramos de Salomão, sabemos de suas histórias, sabemos que ele pediu sabedoria a Deus e Deus a deu sem limite. Salomão foi um homem inteligentíssimo. Então, saiba pedir a Deus sabedoria, porque Ele te dará sem limite. Então, não se apoie em seu próprio entendimento, aquilo que você acha que é bom, aquilo que você acha que é certo. Temos um manual. O manual são as Escrituras. E nesse manual, nós temos a orientação para nossas vidas, para caminharmos rumo à direção ao céu. O céu é o nosso foco, é o nosso alvo. E somente através da nossa confiança, depositando a nossa confiança e descansando em quem realmente pode resolver os nossos problemas e as nossas preocupações. Vamos lá para Mateus? Mateus, o capítulo é o 6, nós vamos ler do versículos 25 em diante. Esse texto ele fala muito ao meu coração e mexe muito com o meu íntimo, porque no momento que eu precisei de resposta, o Senhor veio com esse capítulo e esse versículo me dando as respostas que eu precisava. Mateus 6, 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber.
nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Um resumo: descansar é confiança, dar crédito a quem realmente merece crédito. Aqui é o próprio Jesus falando para mim e para você no dia de hoje. Cristo Jesus nos orientando referente às preocupações da vida. Muitos de nós temos as preocupações que são triviais: o que comer, o que beber, o que vestir. Então, Jesus ele continua. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Muitos pegam esse versículo 33 e retiram ele de contexto. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitos acreditam que todas as coisas serão acrescentadas, mas não leem o contexto para entender. Todas essas coisas o quê? Quando você observa atrás, os versículos atrás, do versículo 25 até o 34, você consegue identificar que coisas são essas que Deus e o nosso Cristo Jesus não nos deixaria faltar. O que comer, o que beber e o que vestir. Como o texto mesmo diz, são os pagãos que ficam buscando essas coisas. Nós, que somos espirituais, buscamos o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E buscando o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vocês conseguem entender qual é a diferença e como é retirar a frase do contexto? O quão grave isso é? O quanto a gente deve entender que as escrituras ela tem o texto e tem o contexto? Para assim a gente não ficar perdido? É dessa forma que Cristo Jesus nos exemplifica essas informações. Não devemos andar preocupados com o que vai acontecer, com o que futuramente irá acontecer. Faça o que te cabe no dia de hoje, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscando o reino de Deus e a justiça, você vai encontrar descanso no Senhor. Por isso é que Jesus diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aprendendo de Cristo Jesus, nós vamos aprender a vida em sua plenitude. Nós vamos aprender a descansar, a depositar nossas ansiedades e nossos anseios na mão de quem realmente pode resolver as nossas vidas, de quem realmente pode nos dar descanso. Não é a conta bancária cheia de dinheiro ou a geladeira cheia de comida que vai nos mostrar o nosso descanso. Nosso descanso, se não vier do Senhor, nós não vamos ter descanso. Vamos viver como os pagãos, correndo atrás de ouro, de bens, para mostrar uns aos outros que temos mais ou que temos menos.
Cristo Jesus. É Ele que é o nosso descanso. Ele que é a nossa fortaleza. Ele que é o nosso socorro bem presente. E nós temos 3 tipos de cansaço. Temos o cansaço físico. Parar o corpo para recuperar energia, devemos parar para descansar o nosso corpo físico, como dormir ou ficar de repouso. Eu lesionei a mão e eu tô com a mão impossibilitada de fazer algumas coisas, fazer algumas atividades. E o médico me passou repouso. Então tem certas coisas que eu não posso fazer, não posso dar continuidade no meu trabalho, nas minhas atividades. E eu preciso entender que o repouso físico, ele é necessário para eu descansar o meu corpo. Temos também, vamos colocar os 2 em um só, o mental e o espiritual e o emocional, são 3, vamos botar os 3 em um só. O mental é aliviar a mente das preocupações ou do esforço intelectual. O emocional e o espiritual entregar as ansiedades, confiar, encontrar paz interior, ou seja, descanso em Deus. Tudo isso, Paulo lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 8 em diante, ele entendeu que descansar em Deus é deixar para ele nossas ansiedades e nossos anseios e nossos medos. Aqui em Mateus capítulo 6 é falado dessa forma, e lá em Filipenses também, capítulo 4, também é falado desse descanso. E quando a gente entende que o descanso ele vem do Senhor, a gente consegue descansar as nossas almas. Capítulo 4, vou começar do versículo 4 em diante. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Paulo, quando ele coloca essas informações para nossas vidas, ele entende que temos ansiedade, temos ânsia de saber do nosso futuro, do que vai acontecer lá na frente. Mas Deus nos deu o presente, o hoje. Não é para andarmos preocupados com o que vai acontecer, mas sim preocupados em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentados. Descansar não é fácil, ainda mais quando vemos que a nossa vida está uma bagunça. Quem aqui é dona de casa? Dona de casa geralmente vê uma pia cheia de louça, já fica logo agoniada, angustiada, querendo lavar. Mas e quando você precisa descansar? Que você tem que ficar de repouso por causa que a sua mão está com problemas. Você vai confiar em quem? Quem vai vir lavar a sua louça? Se você não tiver ninguém, você pode contar com um irmão, com um amigo. Eu tenho um marido, graças a Deus. E ele me ajuda em minhas necessidades. Nessa semana ele vai ter que fazer coisas que eu estou impossibilitada de fazer. E eu conto com a ajuda dele. E conto principalmente com a ajuda de Deus. E essas coisas acontecem justamente para nos treinar e nos doutrinar, para que possamos aprender a descansar e a confiar no Senhor. A bagunça existe, porque muitas das vezes nós nos metemos em confusões e bagunçamos a nossa vida de uma tal forma que não sabemos nem como sair. Mas aprenda a descansar no Senhor, porque o descanso ele não é seu, é de Deus, é de Cristo Jesus. É Ele que te fornece o descanso para sua alma. Deposite nele a sua confiança. E as demais coisas
essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Aprenda a repousar a sua alma e as suas necessidades e os seus anseios. Coloque nas mãos de quem realmente pode resolver. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o descanso somente no Senhor. Não existe outro local. Não adianta termos geladeira cheia, conta bancária gorda, e se a nossa confiança e o nosso entendimento está em nós mesmos. Assim como Salomão disse que o nosso entendimento não devemos nos apoiar nele, mas nos apoiarmos no Senhor. E o Senhor é o Deus que cuida de tudo, Deus. Muito obrigada. Obrigada pelo teu amor e pelas tuas misericórdias e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe, Pai, meus pecados, minhas falhas. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhores para ti. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.